Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à quinta semana da disciplina Seminário Temático de Formação 1. Aqui é o professor Charlie e nós vamos falar sobre assuntos bem relevantes aí nessa semana, porque até então vocês realizaram pesquisas em artigos, realizaram pesquisas, de acordo com os TCCs que nós disponibilizamos, compreenderam um pouco das estruturas desses documentos e agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, empregando a norma ABNT-NBR 6028, que versa sobre informação e documentação de resumo, é a sua apresentação. E aí nós vamos entender a importância dos resumos, o que é uma resenha e o que são fichamentos. Muito bem, para a gente começar, vale a pena nós ressaltarmos que quando você vai fazer a sua pesquisa e reúne obras, reúne artigos que desejará utilizar em sua pesquisa, no seu trabalho, você precisa ter uma maneira de organizar isso. Seja criar uma pasta de arquivos no seu computador, de referências, colocando artigos, colocando os livros. E aí, quando você começa a fazer essa organização, primeiro, cabem algumas perguntas. Você tem a obra digital? Ou a obra digital ela está dentro de uma biblioteca virtual como a da UFJF? Você tem a possibilidade de acessar a sua biblioteca virtual a partir do SIGA, e a partir do SIGA você acessa várias obras disponíveis em acervo. Ou será que você vai a uma biblioteca física, pensando nas limitações que nós estamos tendo aí por conta da pandemia, e a partir de uma obra física você vai fazer anotações, ponderações ou até digitações em um arquivo eletrônico. Então, primeiro você tem que saber se você tem a obra física, se você vai pegar a obra física e recolher informações, ou ainda se você vai trabalhar acessando uma biblioteca virtual. Então, dentro do SIGA, a gente tem a possibilidade de vocês acessarem a biblioteca virtual e, a partir daí, ter inúmeras obras para vocês pesquisarem. Muito bem, vamos imaginar então que vocês estão dentro da biblioteca virtual e aí encontraram uma obra dentro da linha de pesquisa de vocês e vocês desejam aí fazer anotações sobre elas. Então, essa vai ser a nossa tarefa da semana, que vai ser realizar fichamentos. Mas antes de falar de fichamentos, nós vamos falar sobre os resumos. E os resumos, eles são apresentados, de acordo com a NBR 6028 que eu falei, como uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Então, a gente tem, de acordo com a norma, 3 tipos de resumo. O resumo crítico, o resumo indicativo e o resumo informativo. No resumo crítico, que é o que nós conhecemos também como resenha, o que a gente vai fazer? A gente pega o documento e realiza uma análise crítica. Então, a análise crítica sua, do leitor. Você vai apontar quais são os aspectos do texto que você acabou de ler e vai verificar, de acordo com o que esses autores escreveram, e de acordo até com outras percepções que você tem de outros autores, quais são os assuntos, quais são as teorias em que o projeto se baseia. Esse é o modelo de resenha. Então, quando a gente pedir para o aluno, faça uma resenha sobre o texto, faça uma resenha sobre o capítulo, é conhecido também como resumo crítico, porque você, leitor, fará uma análise crítica desses aspectos que os autores apontaram. O segundo modelo, que é o resumo indicativo, ele vai levantar apenas os pontos em destaque do documento. Então, ele não apresenta assim tantos detalhes, dados quantitativos e qualitativos. Apesar de ser um resumo, às vezes você vai precisar consultar a obra original. Então, assim, vou listar em tópicos, vou anotar aqui os principais assuntos tratados. Só que não é de uma maneira pormenorizada, assim como quando a gente trabalha com um resumo crítico ou ainda com um fichamento que eu vou falar para vocês. E o resumo informativo, ao contrário do último que eu falei, que é o indicativo, ele pode dispensar consulta ao trabalho original. Então, ele vai conter as finalidades, a metodologia, os resultados e as conclusões do documento. E aí, quando a gente fala de resumo informativo, a gente entra no que vocês possivelmente já devem ter visto nos artigos, já devem ter visto aí nas obras que vocês andaram lendo nas semanas anteriores. Quando você vai abrir um resumo de um arquivo, eu sempre falo que a gente está exposto a um spoiler. Então, o autor ele tem o objetivo, sim, de mostrar o que ele alcançou naquele estudo. Então, o que a gente vai encontrar? O objetivo do trabalho,
qual foi o método, né? Quais foram as metodologias científicas que foram empregadas nesse trabalho, os principais resultados, e aí geralmente vem até uma abordagem quantitativa, se existir. O estudo aumentou a produtividade no setor em 20%, o setor conseguiu, o estudo propiciou a descoberta, né, ou a análise das causas de absenteísmo em determinado departamento. Portanto, quando a gente traz um resumo com os resultados, isso estimula a leitura. Então, quando você vai fazer a pesquisa em cima de um artigo, nas semanas passadas nós passamos aí para vocês sites para vocês buscarem artigos. Então, quando você busca lá e você lê o resumo vai te fazer interessar ou não por esse trabalho. E uma conclusão, né, que é basicamente uma síntese, uma reflexão, apresentando assim a contribuição do trabalho em relação aos estudos. Quando a gente pega esse tipo de resumo, que é um resumo que vai dentro de um artigo apresentar quais são os objetivos, a metodologia, os resultados alcançados, de acordo com essa norma que eu estou falando para vocês, a NBR 6028, ela tem algumas dicas para nós nos balizarmos em relação ao tamanho, por exemplo. Como a gente já falou, ele tem que ser conciso. Então, você vai evitar ali trabalhar com contrações de palavras, uso de símbolos, de fórmulas, de equações. É um texto bem objetivo. E a extensão nos resumos, de acordo com a norma, seguem 3 orientações principais. Então, é importante falar que a gente está disponibilizando para vocês nessa semana, nos documentos, essa norma, a NBR 6028, e a partir dessa norma vocês vão conseguir ver justamente isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Quando forem trabalhos acadêmicos, tais como teses, dissertações, relatórios técnicos científicos, nós vamos ter de 150 a 500 palavras, até uma margem bem considerável. Os artigos de periódicos, de 100 a 250 palavras, e as indicações breves de 50 a 100 palavras. Obviamente que, principalmente quando a gente fala de artigos e periódicos, cada revista, cada congresso tem a sua regra, e aí quando você vai buscar publicar um artigo em um determinado evento, você vai ter que verificar quais são as normas, as especificações. Mas, em geral, de acordo com a ABNT, com a ABNT 6028, nós temos essas definições. Então, uma vez que a gente falou sobre resumos e resenhas, vamos falar sobre os fichamentos, porque os fichamentos são os assuntos que nós vamos tratar no exercício da semana. Então, quando a gente lê o exercício da semana, o que ele pede para a gente? Tá? Ele pede para a gente o seguinte: realizar o fichamento de um artigo, capítulo de livro ou monografia. Portanto, sugestões. Em aulas anteriores, nós já passamos para vocês links para vocês consultarem artigos. Então, pode ser que já tenha algum artigo que você tenha uma preferência, que você já tenha escolhido para utilizar no seu trabalho, pode ser ele. Ao acessar o SIGA, e aí até já deixo aqui uma dica no vídeo, caso vocês tenham dificuldade para acessar o conteúdo virtual, né, a biblioteca virtual do SIGA, perguntem durante a semana dentro dos fóruns como acessar, porque o seu acesso ao SIGA permite o acesso à biblioteca virtual. Então, caso você deseje acessar a biblioteca virtual para consultar algum livro, alguma obra, aí consequentemente acessar algum capítulo de livro, perguntem aos nossos tutores que eles com certeza irão nos ajudar a responder para vocês. E caso vocês tenham um livro físico, beleza também. Pode ser um livro que vocês têm em casa ou que vocês buscarem uma biblioteca sem problema nenhum. Então, o primeiro ponto é a escolha, né? De um artigo, de um capítulo de livro ou de uma monografia, sem problema algum. Compartilhei com vocês 3 vídeos, né, de professores que ajudam a compreender como fazer um fichamento. Você pode seguir qualquer um deles ou os 3 deles. E estou compartilhando também um outro vídeo da disciplina Seminário Temático de Formação 3, que foi ofertada no ano de 2020, que eu falo ali por volta de 2 minutos e meio sobre fichamentos. Então, quais são as sugestões para você fazer o trabalho da semana? Assista esse vídeo que eu gravei de Seminário Temático de Formação 3, 2 minutinhos e pouco lá que fala sobre fichamento. Depois coloquei mais 3 vídeos que podem nortear vocês durante essa construção. E a partir daí vocês vão fazer o fichamento. O fichamento, ele poderá ser, tá? Tem as instruções, né, que vocês devem seguir, colocar o nome e matrícula. E ele pode ser em um formato de planilha Excel que eu disponibilizei
na biblioteca da disciplina dessa semana. Então, Charlie, eu desejo fazer o fichamento no modelo que você propôs. Então, você vai realizar o download da planilha fichamento, vai verificar que dentro dessa planilha nós temos, né, qual é a matéria referente ao capítulo do TCC que você está pesquisando, o tópico, o trecho que você quer citar, o que você entendeu, anotar o primeiro nome do autor, depois o último sobrenome do autor, enfim. Tem toda uma instrução na planilha de Excel se você quiser organizar dessa maneira. Então, caso você opte por utilizar o arquivo Excel que eu disponibilizei, basta seguir cada uma das colunas e respeitar a formatação que vai ser Arial tamanho 12 e preencher cada uma das linhas com que vocês apresentaram na obra. É óbvio que você não vai preencher uma linha só. Se você está pensando em fazer um fichamento dentro da planilha de Excel, você vai colocar vários trechos e os seus comentários ao lado, né? As suas percepções, a sua análise. Então não adianta preencher uma linha só. Se você está fazendo um fichamento de uma obra, você vai colocar ali vários trechos importantes de acordo com esses vídeos que eu estou trazendo aqui de orientações para vocês. Agora, caso você opte por trabalho em Word, tá? Você vai trabalhar com o Word ou qualquer outro software de edição de textos. Não há um template fornecido, mas você deve respeitar a mesma formatação que a gente estava trabalhando nas semanas anteriores, né? Fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado. E aí você vai entregar em Doc, DocX ou ODT, que são as extensões que nós aceitamos. Então, em relação aos fichamentos, vocês podem escolher qualquer um dos dois modelos. O objetivo do nosso fichamento, né? Para que a gente está fazendo o fichamento? Ele é uma excelente estratégia, tá? Que o termo até fichamento ele remete a algo físico, né? Que são aquelas pastas que contém várias divisórias, onde você poderia colocar, por exemplo, o fichamento de cada artigo, de cada documento em uma dessas divisórias, então remete a algo físico, tá? Mas os fichamentos que nós podemos trabalhar são três. Tem o fichamento bibliográfico, então você faz uma avaliação crítica da obra analisada, você pode colocar comentários, análises. Então, nesse tipo de fichamento, né, o fichamento bibliográfico, o leitor pode escrever com suas próprias palavras o que avaliou sobre o texto, mas não deve esquecer de incluir os detalhes mais relevantes da obra. Então, até no arquivo Excel que eu compartilho com vocês, tem lá o trecho que você copiou e tem uma coluninha do lado para você fazer um comentário sobre isso. Existe também, a planilha também contempla, um modelo de fichamento de transcrição ou citação direta. O que é uma citação direta? É uma transcrição textual da parte da obra. Então vale a pena você copiar integralmente, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, copiar integralmente o trecho que você desejou e nunca se esquecer de colocar o número da página. Os vídeos que eu estou colocando aqui para vocês, né, de outros professores explicando, também trazem essa orientação e ela é fundamental. Se você for copiar algo integralmente do texto, coloca o número da página para depois você não perder onde que está. Vamos lá, e para a gente finalizar, o fichamento de resumo, que a gente também pode ter, o terceiro modelo, que consiste em fazer um resumo da obra analisada e arquivá-lo. Este resumo deve conter os pontos mais importantes da obra, sendo uma síntese de tudo que foi lido. O leitor conta com suas próprias palavras e deve conter os pontos que são relevantes para que o resumo tenha coerência. A minha sugestão é que vocês trabalhem com o modelo híbrido, de acordo com esses 3 vídeos que eu trouxe para vocês, tá? E quando eu digo modelo híbrido, vocês podem aproveitar elementos desses 3 modelos de fichamento e estruturarem qual a melhor maneira que vocês vão se organizar. Muito bem, os tutores serão orientados para, na hora de realizar a correção desse arquivo, primeiro verificarem se estamos falando de um arquivo em Excel ou um arquivo em Word, e eles analisarão depois o conteúdo e as premissas que vocês seguiram, se balizaram para colocar aí, realizar, né, na verdade, o fichamento. Nunca se esqueçam de colocar no final, né, do arquivo a referência completa, a referência conforme a norma ABNT da obra que você utilizou. Isso também é importantíssimo. Por mais que durante o fichamento você vai colocar ali apenas a página, colocar o autor que você está trabalhando, no final do arquivo é importante colocar a referência completa. Então é isso, gente. Desejo a vocês uma excelente semana de trabalho. Caso vocês tenham dúvidas, recorram aos nossos fóruns que nós estamos lá para ajudá-los. Um grande abraço.